Irmãos e irmãs, achem o livro de Números. Vocês que estão em casa, peguem as Bíblias. Eu sei que o texto estará disponível para vocês na tela, mas peguem as Bíblias de vocês. Bíblias não foram feitas para ficarem sempre novinhas, intactas. Usem. Números 33. Nós vamos ler vários versículos deste capítulo. Espero que fiquem bem atentos à leitura. Fiquem comigo. Deem atenção a cada palavra, a cada frase. Bem, suponho que estejam prontos. Números 33. São estas as caminhadas. Palavra importante. São estas as caminhadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor, e são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramessés, no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios. Enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou o Senhor juízos. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramessés, acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Piairote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Piairote, passaram pelo meio do mar, ao deserto. E depois de terem andado o caminho de 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. E acamparam-se ali. Versículo 14. Partiram de Alus e acamparam-se em Refidim. Porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. Versículo 36 do mesmo capítulo. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. E finalmente, versículo 49. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Esta é a palavra de Deus. Amém? Esta é a palavra de Deus. Mesmo quando encontramos nomes diferentes, localidades, das quais sabemos pouco, esta é a palavra de Deus. Tudo que está registrado neste livro tem importância. Bendito Deus e Senhor, nós celebramos o Teu nome nesta manhã. Nós estamos alegres, cantamos ao Senhor livremente, oramos, colocamos as nossas causas diante do Senhor, dedicamos as nossas crianças. Tens enriquecido a vida e a história desta igreja. Agora, nós pedimos que o Teu Espírito nos prepare, que Ele predisponha o meu coração, o coração de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, todos os que estão aqui, todos que recebem agora esta mensagem ou a receberão em algum tempo. Porque nós queremos ouvir-te, nós queremos que agora faças evidente a tua mensagem
a tua palavra para cada um de nós. Nós estamos certos que aprenderemos do Senhor nesta manhã e seremos tocados profundamente. Com ações de graças. Amém. Sentem-se. Vocês gostam de selfies? Selfies, né? São feitas com os smartphones. Eu talvez nunca tenha feito um, porque eu acho que não saberia bem como fazer. Eu sei que alguns são muito habilidosos e facilmente fazem estas fotos. Eu li uma matéria, há alguns dias atrás, sobre o declínio dos selfies. Que os selfies não são mais tão populares, pelo menos naqueles destinos preferidos pelos turistas. Isto porque houve reclamações de que alguns, por causa dos selfies, dos seus selfies, prejudicavam outros. Alguns até se machucavam, porque queriam os melhores espaços, nos melhores cenários, para os melhores selfies. E isso trazia alguns constrangimentos. Então, a indústria do turismo começou a pensar em alternativas para ensinar estes que viajavam a curtir a viagem sem a obsessão de pegarem os seus aparelhos e registrarem os selfies. Porque, como vocês sabem, se alguém que sai para conhecer um local novo ficar muito preocupado com o registro, poderá ir embora sem conhecer o local novo. Porque a atenção à foto poderá significar desatenção ao cenário. E a experiência, então, será superficial. E o problema com experiências superficiais é que elas se apagam rapidamente. Porque pensem, num selfie, aquele que tira a foto está em evidência e o cenário está lá atrás. O cenário, a paisagem, não tem muita importância. Porque o que tem importância é o registro. Em outras palavras, quem tira o selfie está dizendo: eu estive, posso provar, eu estive em tal lugar, eu visitei tal lugar. Mas a visita poderá ser simplesmente superficial e passageira. É muito importante que nós tenhamos memórias em relação aos locais que visitamos. Viagens trazem experiências. E algumas experiências não podem ser deletadas, não podem ser perdidas. Elas precisam ficar bem arquivadinhas. E não necessariamente em um banco de fotos, mas no nosso íntimo, no nosso coração. Precisamos lembrar, às vezes, o que comemos. Precisamos lembrar os locais onde fomos, se em um supermercado, se em uma praça, se em uma praia, e especialmente com quem fomos, e ainda mais especialmente, o que o Senhor nos deu durante a viagem. Não há nenhuma viagem que nós façamos por nossa conta. Servos do Senhor não viajam sozinhos. E ainda que alguém ou alguns já tenham viajado com guias, eu nunca tive essa experiência. Nós temos um guia, de fato, em qualquer viagem, que nos acompanha desde o check-in até o check-out. Deus é quem nos direciona. O Senhor está sempre presente. Em qualquer viagem é muito importante reconhecer o Senhor um pouquinho adiante, como que nos dizendo: sou eu, venham, sigam-me. Eu vou dirigir vocês, eu vou direcionar vocês. Moisés recebeu um mandato de Deus, uma ordem. Moisés, registre o nome de todos os locais pelos quais o meu povo passou, desde o Egito até a terra prometida. Aliás, entre a saída de Ramessés até a chegada
em Moabe foram 40 locais. E o número 40 tem importância nas Escrituras. 40 localidades, suficientemente grandes para que todos pudessem ficar acampados. Vocês se lembram quantos deixaram o Egito? 600.000 homens. Além de mulheres, além de crianças. Muita gente. Não era em qualquer espaçozinho que todos estes conseguiam acampar. As áreas tinham que ser amplas e geralmente eram desérticas. Todos os nomes estão colocados aqui neste capítulo. Eu li com vocês alguns destes nomes. E hoje eu vou chamar a atenção para alguns deles. Porque a viagem do povo de Deus tem muito a ver com a nossa própria viagem. Tem muito a ver com a nossa própria jornada. Vocês sabem que o verbo jornadear existe? Nós estamos jornadeando no mundo. Ou seja, no mundo nós estamos de passagem. Tudo é muito rápido e fugaz. Mas a nossa atenção deve se dar àqueles pontos, àqueles locais, àqueles momentos nos quais Deus nos mostrou algo, nos quais Deus nos revelou algo a respeito dele mesmo. Se nós não revisarmos o que o Senhor já fez, nós estaremos vulneráveis. A amnésia espiritual é algo muito perigoso. Nós temos que saber o que o Senhor fez, onde nós estávamos, o que Ele providenciou para o nosso bem, para o nosso cuidado. De acordo com este texto que lemos, como vocês sabem, o povo saiu de Ramessés. Ramessés era um distrito que ficava na região de Gósen, no Egito. Era o local onde os escravos estavam sediados. Por trás deste nome está o grande feito do Senhor. Porque não houve período tão sombrio na história de Israel quanto os 430 anos nos quais o povo esteve no Egito, na fornalha de ferro, aprisionado, num cárcere forçado, porque trabalhavam como escravos. Portanto, quando pensamos neste primeiro nome, Ramessés, nós temos que nos lembrar da nossa própria emancipação. Nós fomos colocados em liberdade, porque nós também estávamos presos, detidos, encarcerados, amarrados, algemados, como quiserem. A nossa condição de moribundos. Mas eis que o Senhor veio em nossa direção para nos colocar em liberdade. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Creem nisto? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora, os filhos de Israel deixaram o Egito corajosamente, depois destes 430 anos. E nós? Onde estávamos? Em que momento estávamos? Eu quero lembrá-los que mesmo os que tiveram acesso ao Evangelho, bem novinhos como eu, mamãe me levava na igreja, desde o hall do berço. Assim era chamado o berçário na igreja na qual eu fui formado. Mesmo para mim, houve um momento que eu entendi que eu estava preso, que eu estava detido, que eu não tinha liberdade que eu ansiava ter. Todos nós precisamos ter na memória este momento em que o Senhor nos tirou do Egito, em que o Senhor começou a nos levar em direção à nova terra, à terra prometida. Há um momento na vida, eu me lembro como foi o meu momento. Eu me lembro como foi a minha saída de Ramessés. Na nossa jornada pelo mundo,
enquanto estamos onde estamos, à espera do mundo por vir, nós precisamos nos lembrar e olhar para trás e dar graças porque o Senhor nos fez livres. 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 Os nossos pecados nos escravizavam, nos detinham, nos maltratavam, nos adoeciam, nos colocavam em coma. Mas o Senhor veio para nos sarar, para nos curar, para nos restabelecer. Livres! Livres! Ramessés traz à nossa memória o passado, que agora não tem mais força sobre nós. No passado estávamos escravizados, agora não mais. Mas depois da nossa emancipação, algo mais aconteceu. E nós vamos fazer 7 paradinhas, tá bem? Como o texto sugere, caminhadas. Saídas e saídas. Depois de Ramessés, o texto menciona o mar. Vocês sabem bem, esta é uma das narrativas mais conhecidas do Antigo Testamento. Logo após a saída, depois de caminharem um pouco, aqueles que agora provavam a liberdade graciosamente concedida pelo Senhor, olharam para trás e eis que as hostes dos egípcios os perseguiam. E de acordo com as Escrituras, o povo temeu muito, porque eles vinham como uma força militar para matá-los. E eles se apavoraram. E disseram, não seria melhor termos ficado no Egito? Éramos escravos. É incrível como a força do passado, o poder do passado, vem sobre os seguidores do Senhor. Isso aconteceu conosco. Aqueles que foram colocados em liberdade, em algum momento pensaram, mas este é o caminho, não é melhor que eu fique mais grudadinho, ou fiquemos mais grudadinhos no passado? Não seria melhor reviver o que tínhamos antes? Conhecíamos tudo, estávamos adaptados. Agora, eles estavam presos. O deserto de um lado, com egípcios a caminho, e o mar. O que fazer? Nós todos, na nossa jornada espiritual, passamos por um momento, ou por momentos, ou por saídas, em que pensamos um pouco, vale a pena seguir? E agora, enfrentar o mar, como será isto? Nós somos sempre levados a pensar racionalmente. E deixamos de aspirar pela fé o que o Senhor tem para nós. Não pensamos nas alternativas que Ele coloca diante de nós. Não cogitamos no sobrenatural porque estamos presos no natural. Não pensamos no extraordinário porque estamos presos no ordinário, no comum, no previsível, no visível, no tangível. Mas este momento é tão importante, o mar é tão importante, porque não basta que tenhamos sido colocados em liberdade. Os inimigos exteriores ficaram para trás, mas todos os adversários interiores também precisam. O Senhor nos colocou completamente livres, mas Ele nos fez livres dos nossos temores. Isso é muito importante. Aqueles que seguem o Senhor, conheceram o Evangelho, não podem viver presos por dúvidas, inseguros, como se hesitassem entre seguir, ir à frente ou voltar. O mar nos lembra deste momento e todos nós precisamos voltar atrás e lembrar. Porque se registramos bem estes momentos de hesitação, nós os combateremos de tal forma que eles não voltarão a acontecer.
Alguns reincidem, voltam a pensar: vou seguir a Deus, vou seguir pela rota, vou chegar até a terra, e alguns ficam com receios porque adversidades vêm. Por vezes, há fatos que procuram nos assustar, nos amedrontar, nos aterrorizar. Mas, afinal, aquele que nos tirou do Egito não é suficientemente poderoso para nos levar adiante? Ainda que os cenários sejam negros e escuros, nós olhamos para Ele. Portanto, na nossa jornada espiritual, precisa haver esta certeza da liberdade, da emancipação, mas uma certeza da superação de temores. Nós não podemos ficar como aqueles que não conhecem o Senhor, amedrontados. Nós temos que seguir adiante, fiéis ao Senhor, certos de que Ele proverá o necessário, escapes, livramentos, e sempre das maneiras mais incríveis possíveis. O Senhor fará isto. O mar nos lembra que temores não poderão prevalecer, porque se necessário for, nós seguiremos, as águas se abrirão, haverá paredes, e nós seguiremos a pés enxutos, haja o que houver, porque aquele que nos chamou nos levará até o final, haja o que houver. Depois do mar, já no deserto, houve uma segunda parada, um segundo acampamento para os filhos de Israel. Isto está aqui no versículo 9. Nossa terceira parada. Sem selfies, hein? Vamos lá, vamos ficar atentos aos locais. Em Elim, e este é o nome do local, havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Esta breve menção me lembra a respeito de experiências nas quais Deus renovou as minhas forças. Palmeiras, fontes de águas. Na igreja, nós falamos muito mais em vales e muito mais ainda em desertos do que em fontes de água. Nós estamos acostumados, até nas nossas conversas. A palavra deserto é muito comum. Mas nós deveríamos falar também sobre fontes de águas. Porque o Senhor sempre as providenciou para nós. Sempre. Sempre. Esta semana foi bem importante para mim, especialmente o dia 19, 2 dias atrás. E eu celebro em família, e com alguns irmãos que se lembram, exatamente no dia 19 de janeiro, 3 anos atrás, eu recebi alta do hospital depois de 31 dias. Dia 19 de janeiro é um dia em que eu celebro. Minha esposa fez um bolo, porque eu preciso me lembrar, precisamente, onde eu estava, em que condições eu estava e o que o Senhor fez. Eu posso dizer que Ele me levou, me colocou na sombra de palmeiras e me deu a beber. Nestes 3 anos eu tive experiências ricas, tão ricas que eu diria incomparáveis e as melhores. O Senhor às vezes nos coloca à sombra. Os períodos duros parecem longos demais, difíceis, parecem intermináveis. Vocês sabem do que eu estou falando. Mas o Senhor providencia o descanso, o repouso, a renovação de forças. E se alguns aqui que hoje precisam desta renovação, precisam buscá-la agora. E podem até usar o termo do texto, os termos. Senhor, como eu preciso chegar num lugar com muitas palmeiras. Como eu preciso de fontes de água agora. Eu preciso de um repouso, eu preciso de um descanso. Esse texto está aqui
Elim é mencionada para que nos lembremos que mesmo no deserto, como acabamos de cantar, o Senhor mostra suas fontes. Ele se revela a nós. Ele traz alento, Ele traz alívio. Ele traz conforto. Ele traz descanso. Ele traz renovação. Vamos seguir um pouco mais? E depois de Elim, eu quero chamar a atenção de vocês para uma outra parada. Esta bem diferente. Versículo 14 registra que depois de a luz, acamparam-se em Refidim. Porém, não havia ali água para que o povo bebesse. Que contraste entre Elim e Refidim. A parada em Refidim se deu antes do Sinai, antes que o povo tivesse recebido a lei de Deus. E quando chegaram em Refidim, notem, depois de Elim, depois de terem sido supridos pelo Senhor até então, naquele local em que temporariamente não havia água, então o povo caiu em tentação. E nós precisamos lembrar deste momento também, ou destes momentos, em que no passado cedemos. Cedemos a tentações e reclamamos e murmuramos. Momentos em que duvidamos do que o Senhor poderia fazer. E vocês sabem, todos vocês que seguem o Senhor Jesus, sabem disto. Sabem qual foi a pergunta deles? Está o Senhor no meio de nós ou não? E esta é uma pergunta que nós jamais devemos fazer. Jamais. Alguns chegam ao extremo de perguntar se Deus é real ou não. Se Deus está presente ou não. Se Deus é poderoso o suficiente ou não. Não façam estas perguntas. Refidim está no texto para que nos lembremos que não podemos cair nesta tentação de questionar o Senhor. Vocês sabem bem o que ocorreu. O Senhor, depois que Moisés disse, eu nem sei mais o que fazer com essa gente. E Moisés mal sabia que era apenas o começo. Eles poderão até me apedrejar. E o Senhor disse, ei, Moisés, pegue o bordão, chame alguns dos homens mais velhos, bata na rocha, em Horebe. E Moisés fez isto, e houve água suficiente para toda aquela gente. Ora, se Deus nos colocou em liberdade, nos emancipou, nos protegeu, nos supriu, nos livrou de temores, Ele nos deixaria na metade do caminho? No deserto? Não. Nós sempre temos e sempre teremos a certeza que Deus está no meio de nós. Ele não nos desampara. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Mesmo que o seu coração tentar confundi-lo, meu irmão, confundi-la, minha irmã, não caia nessa. Afirme e reafirme que Ele é Deus, sempre presente na nossa história. Refidim, lugar de tentação. Vamos seguir um pouquinho mais adiante. Logo em seguida, depois de Refidim, versículo 15. Acamparam-se no deserto do Sinai. Sinai, esse nome é muito importante para nós. Também nos aproxima dos filhos de Israel naqueles dias. Porque todos nós tivemos, talvez alguns ainda tenham que parar em Sinai por meses, como aconteceu. Sinai é península, Sinai é o deserto e Sinai é o monte. A
palavra é empregada assim no Antigo Testamento. E eu quero mais precisamente pensar em Sinai como local, ou Horebe. Vocês sabem, Monte Sinai é igual a Monte Horebe, no qual a lei foi dada. Porque na nossa viagem, na nossa jornada espiritual, é muito importante que saibamos quais foram os momentos em que recebemos instruções, orientações da parte de Deus. Na linguagem bíblica, essas instruções, essas orientações são chamadas de mandamentos, ordenanças, juízos, estatutos. E algo que é muito importante para nós, e eu estive estudando bastante esta semana, quando nós lemos a respeito dos mandamentos de Deus, no Saltério e nos profetas, os escritores bíblicos falam com grande alegria a respeito dos mandamentos, com muito entusiasmo. Querem uma prova? Vou ler um texto aqui para vocês, vocês nem precisam encontrá-lo agora. Eu vou ler. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Agora ouçam. Vocês em casa também, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A palavra de Deus é preciosíssima. É preciosíssima. Nós temos que olhar para as Escrituras e vê-las como nossa segurança, nosso esteio. Não simplesmente, hoje em dia eu tenho que ler, como se ler as Escrituras fosse uma tarefa insuportável. A nossa segurança está aqui. Quando cumprimos os mandamentos, ou seja, quando recebemos as instruções do Senhor, nós nos vemos seguros. E há tantas promessas para os que são obedientes, para os que são fiéis. Todos nós, ou passamos, talvez alguns de vocês ainda precisem passar, porque não é possível seguir o Senhor sem instruções, sem orientações, sem a lei, sem a vontade de Deus. Eu preciso saber o que Deus tem. O povo não seguiria viagem, não poderia entrar na terra sem antes receber a lei, sem saber quem era Deus. Porque o caráter de Deus, a santidade de Deus, está ou estão refletidos na sua palavra, nas suas ordenanças. Conhecer as Escrituras é um meio para conhecermos o Deus das Escrituras. Lembre-se disto, nós conhecemos quem é Deus. A palavra de Deus nos revela quem é o Senhor Jesus Cristo, que é o revelador do Pai. Na nossa jornada, nós precisamos ter esta certeza, que ficamos paradinhos, estacionados, acampados no deserto do Sinai, diante do monte, de onde recebemos as instruções que vêm do Senhor. O Espírito Santo está pronto para nos ensinar, Ele deseja fazê-lo. Mas alguns dão pouquíssima atenção ao Senhor. Alguns querem que o Senhor apenas os ajude nas suas questõezinhas. Nós precisamos aprender quem é Deus. E aprender a seguir a Deus fielmente. Sinai. Uma penúltima parada. Vamos ao versículo 36. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zin. Esse não é o deserto de Sim, esse é o deserto de Zin, que é Cádiz. Cádiz é uma das cidades mais importantes do Antigo Testamento para nós, mencionada já em Gênesis. E ela é mencionada não por ter sido sede de bons momentos,
Deixe-me ler algo para vocês. Vou a Deuteronômio agora, capítulo 9, versículo 23. Moisés, ao relembrar o passado, todo o livro de Deuteronômio serve para que as memórias da viagem sejam resgatadas. Ele escreveu: quando também o Senhor vos enviou de Cádiz Barneia, Cádiz por vezes é chamada assim, Cádiz Barneia, dizendo: subi e possuí a terra que vos dei. Rebeldes fostes ao mandado do Senhor vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes a sua voz. Em Cádiz nós temos um momento muito difícil, na verdade trágico na história do povo de Israel. Eles estavam bem próximos da terra. Enviaram espias para que visitassem a parte sul da terra. E estes espias, ao retornarem, com exceção de 2, deram um relatório nada promissor. Os espias voltaram com um relato que amedrontou todo o povo. Ora, o Senhor já os havia tirado do Egito, conduzido pelo deserto, já havia lhes concedido a lei, já havia se revelado a eles. Eles tinham visto a glória do Senhor no monte. Na hora de se apossarem da terra, desistiram. E Cádiz é importante porque ao redor de Cádiz, toda aquela gente andou padeceu e muitos faleceram num período de 38 anos. Estavam tão próximos, mas o Senhor os fez andar naquela região, naquele deserto, até que os incrédulos ficassem, até que os rebeldes ficassem com corpos depositados no deserto. Cádiz deve chamar a nossa atenção, não só na jornada dos filhos de Israel, mas na nossa. Porque nós não fomos chamados para ficar em Cádiz. Nós fomos chamados para entrar na terra. A terra que está preparada. Nós não podemos agir como estes que retrocedem. Há um descanso preparado para nós, o Senhor o prometeu. A palavra de Deus é real. Tudo se cumprirá. Mas da nossa parte a fidelidade é imprescindível. A nossa relação com o Senhor não pode ser negociada, não pode ser enfraquecida, não pode ser fragilizada, não pode ser comprometida. O Senhor preparou a terra para nós. As moradas estão sendo todas ornamentadas, organizadas. Há uma cidade à nossa espera. Nós precisamos seguir adiante. Cádiz é a cidade que nos lembra rebelião. E eu quero dizer a vocês, ninguém pode dizer que não corre riscos. Mas os que permanecem fiéis às Escrituras, que servem a Deus, que honram a Deus, que vivem na presença dEle, não só poderão seguir seguros, mas poderão ser perfeitos diante do Senhor. Foi isso que o Senhor disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, eu faço este apelo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não saiam da presença do Senhor. Não saiam da presença do Senhor, porque falta pouco. E claro, a nossa jornada precisaria terminar mesmo, como está aqui no texto, nas campinas de Moabe. Por quê? Porque as campinas de Moabe, na altura de Jericó, era o destino final, ou quase. O último acampamento, praticamente. Eles cruzariam o rio,
tomariam Jericó e o resto vocês já sabem. A terra estava preparada, uma terra em que o mel e o leite, a figura bíblica é essa, escorriam pelas montanhas. O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, irmãos, nós não conseguimos imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nenhum coração humano jamais pôde começar a entender o que Deus tem preparado. O nosso destino, nós estamos em Moabe, ok? No sentido de que falta pouco e estaremos na terra. Falta pouco e estaremos em Canaã. Falta pouco e estaremos em Sião. Falta pouco e estaremos em Jerusalém. Ou melhor, falta pouco e estaremos na Nova Jerusalém. E a peregrinação chegará ao final. E está aí. Esta viagem propõe esta expectativa. O Senhor nos conduzirá. O Senhor nos levará. Por isso que eu gosto tanto de pensar no Jordão, nesta passagem. Porque alguns passarão pela morte, que é uma simples passagem, não é nada. E alguns terão o privilégio de serem testemunhas da volta do Senhor. De qualquer forma, seja, não importa se eu for a Ele ou Ele vier, Ele me dará este acesso e o privilégio de estar na terra. E mais do que isto, na nova terra, ter esse acesso direto à pessoa bendita do nosso Senhor. Essa é a nossa jornada. E nós não passamos superficialmente por estes pontos. Nós precisamos tê-los na memória. Fomos feitos livres, livrados de temores. Houve momentos de apreensão, momentos de tentação, momentos em que a perseverança foi necessária. Mas nós somos estes que preservarão a relação com o Senhor, porque Ele nos levará para casa, para a terra, que Ele mesmo prometeu a nós. Creem nisso, irmãos? Vamos cantar a este respeito nesta manhã. Vamos ficar em pé e dizer ao Senhor que nós somos mesmo estes peregrinos. Jornadeamos, mas em pouco tempo chegaremos ao nosso destino. Vamos cantar.